Acho que você está percebendo que a pandemia criou tempos incertos para todo mundo, principalmente para os trabalhadores. São pessoas perdendo empregos, tendo dificuldades econômicas em casa, etc. E para lidar com esse momento tão crítico, tão complicado, algumas empresas adotam o chamado layoff. Mas com isso fica uma questão no ar. Como ficam as contribuições previdenciárias nesse período de layoff? Meu nome é Benhur Cuesta, eu sou advogado pesquisador aqui no Ingrácio e hoje eu vou te contar tudo sobre o tema do layoff. Desde o que ele é de fato e como fica a sua situação previdenciária se você está em layoff. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque só desse modo você fica inteirado sobre tudo o que a gente posta aqui. O termo layoff vem do inglês e traduzindo significa algo do tipo inatividade. No caso, essa inatividade ou pausa no contrato de trabalho das pessoas pode se dar em razão de uma crise econômica grave. Por exemplo, a situação que estamos vivendo agora em conta do Covid-19 ou também algumas situações em que não é necessário tanta mão de obra para o trabalho naquele momento. Mas veja que interessante, o layoff pode ser aplicado em duas situações. Pode ocorrer a suspensão total do contrato de trabalho da pessoa ou também ela pode ser reduzida de forma proporcional em relação à jornada e o salário. Mas esse layoff não pode ser feito de qualquer maneira, porque os empregadores devem cumprir algumas regras básicas. Separei aqui as mais importantes, começando na modalidade de suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão pode ter duração de 1 a 3 meses. O empregado deve ser notificado com antecedência de 15 dias. E sim, deve haver um documento em que conste a autorização expressa do trabalhador. Durante o período de suspensão, o profissional deve participar de algum curso para a sua qualificação. Além disso, deve existir uma ajuda compensatória mensal. E o salário é pago pelo FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador. E por fim, se o empregado for dispensado enquanto seu contrato estiver suspenso ou em até 3 meses após o retorno do trabalho, o patrão deverá pagar uma multa. Agora, na modalidade de redução da remuneração e da jornada do trabalho, deve haver um acordo prévio com o sindicato da categoria. A redução da jornada e de salário pode ser de até 25%, no período de até 3 meses. E esse período pode ser prorrogado, se a crise persistir. Vale dizer que durante esse período a empresa é responsável pelo pagamento dos salários. Agora que eu falei um pouco mais sobre o layoff, você deve ter se lembrado do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, não é? Mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar qual que é a diferença entre os dois. E se você ainda não conhece esse benefício, a gente fez um vídeo completo sobre o tema onde a gente explica tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A principal diferença entre os dois é que o programa foi criado especificamente para auxiliar os trabalhadores nessa época de pandemia que estamos vivendo. Já o layoff já era aplicado antigamente de forma bastante comum até. Mas os dois também têm algumas diferenças específicas que eu vou te contar agora. O programa emergencial pode durar até 120 dias, podendo ser prorrogado. Outra diferença específica é em relação ao salário que os trabalhadores recebem no layoff e no programa emergencial. Durante o período de layoff, o governo paga ao trabalhador o valor que ele teria direito caso recebesse seguro-desemprego. E o empregado também pode receber algum auxílio mensal e outros benefícios se o empregador assim o quiser. Agora, se o trabalhador fizer parte do programa emergencial, o salário é pago de um modo diferente. Veja bem, se a empresa teve uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais em 2019, o governo pagará um benefício emergencial equivalente a 70% do seguro-desemprego e os outros 30% quem paga é a empresa que ele trabalha. Mas se a receita da empresa for inferior a 4,8 milhões, o governo pagará 100% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. E outra diferença é que as empresas têm um prazo diferente no layoff e no programa emergencial que eles devem respeitar. No caso do layoff, o sindicato da categoria profissional do trabalhador deve ser comunicado 15 dias antes dessa situação do layoff e o empregado deve participar de cursos de aprimoramento profissional. No caso do programa emergencial,
O sindicato da categoria deve ser informado até 10 dias antes do ocorrido. E o empregado deve ser comunicado com até 2 dias de antecedência. Nas duas modalidades, o empregado deve aceitar essa redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Outra diferença específica é em relação à estabilidade que o empregado tem quando retorna do período de layoff ou do período de programa emergencial. No caso do layoff, ele tem estabilidade no tempo que ficar afastado e por mais 3 meses depois que ele retornar ao trabalho. Na situação de suspensão através do programa emergencial, a pessoa terá direito à estabilidade pelo tempo que ficou fora, mais um período igual após o retorno ao trabalho. E agora eu vou te dar um exemplo para você entender melhor como que funciona isso. Verônica teve seu contrato de trabalho suspenso por 45 dias durante a pandemia do coronavírus, através do programa emergencial. Diante disso, seu tempo de estabilidade será durante os 45 dias em que estiver suspensa, mais 45 dias após voltar ao trabalho. Ao todo, serão 90 dias de estabilidade. Agora, você vai entender como fica a sua situação previdenciária no período de layoff. Infelizmente, durante o período de layoff, ou até mesmo durante o programa emergencial, o patrão não é obrigado a pagar as contribuições previdenciárias de seus empregados. E isso pode afetar muito as pessoas que não continuarem contribuindo como facultativos. Na minha experiência previdenciária, na prática, eu vi muitas pessoas que estão muito perto de se aposentar não conseguirem, exatamente pela falta de contribuição nesses meses de período de layoff. Com certeza é uma situação muito chata. Mas eu tenho uma saída para você. Você pode começar a contribuir como segurado facultativo. Então, para você ter seu tempo de contribuição como facultativo, você deve recolher com uma alíquota de 20% entre um valor entre o salário mínimo e o teto do INSS. Só para você saber, em 2021, o salário mínimo é R$ 1.100 e o teto do INSS é R$ 6.433,57. Você mantém a sua qualidade de segurado, fazendo com que você não perca direito a ter um auxílio-doença, por exemplo. Mas cuidado para não deixar nenhuma contribuição com base num valor inferior ao salário mínimo, porque aí ele não vai contar. Vale dizer que você também pode contribuir com uma alíquota de 11% ou 5% se for facultativo baixa renda, baseado no valor do salário mínimo. Mas nesse caso, você só terá direito a uma aposentadoria simples, que é a por idade, e manterá a sua qualidade de segurado. Então você tem que colocar na balança para ver qual que é o mais recomendado no seu caso. E se você quiser saber mais sobre como funcionam as alíquotas de contribuição para o facultativo, para o contribuinte individual, para o MEI, a gente tem um conteúdo completo e eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora sim, você sabe tudo sobre os períodos de layoff. Infelizmente, nesse período de pandemia, as coisas estão muito incertas. Imagine então para os segurados. Mas lembre-se de tudo que você viu aqui no vídeo. Com certeza ela pode te ajudar bastante quando você for solicitar sua aposentadoria no INSS no futuro. E se atente também à saída que eu mencionei agora há pouco, sobre contribuir como facultativo. Com certeza esse período que você está em layoff e paga como facultativo vai te ajudar lá na frente quando você for pedir a sua aposentadoria. E se você conhece alguém que teve seu contrato de trabalho reduzido ou suspenso, mande esse vídeo para ele, porque ajudar nunca é demais, né? Mas hoje eu vou ficando por aqui. Se você quer que algum de nossos especialistas previdenciários fale sobre algum tema específico, deixe aqui nos comentários algo do tipo: Ingrácio, eu quero conteúdo sobre X tema, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!